Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício que envolve altura e bissetriz de um triângulo, que diz o seguinte: calcule XY sendo pH a altura do triângulo e RS uma bissetriz. E aí é dado um triângulo, um triângulo PQR. RS é uma bissetriz do ângulo R, e pH é uma altura relativa ao vértice P. E aí nós vamos começar a montar o nosso exercício. Primeiro detalhe, se é uma altura, a altura é sempre perpendicular ao lado que nós vamos chamar de base, né? Então, uma base aqui que é R, uma altura, então essa altura é perpendicular. Então nós temos um ângulo reto aqui. Perceba que nós temos aqui esse ângulo aqui, um ângulo de 90 graus. E aqui também um ângulo de 90 graus. Já que PH, né, ele fala aqui que o segmento de reta PH é a altura do triângulo, a altura relativa ao vértice P. Então, QR é a base onde foi traçada essa altura. Outro detalhe, RS é bissetriz do ângulo R, né? Se RS é uma bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então nós temos que esse ângulo aqui, nós não sabemos quanto mede, é igual a esse, eles têm a mesma medida. Nós temos aqui XY, se eu chamar esse ângulo aqui de Z, para não fugir das letrinhas, esse ângulo é igual a esse. Então nós temos aqui dois ângulos iguais Z. Então eu comecei colocando os dados que eu tenho, né? Eu sei que é uma altura, ângulos retos, eu sei que é uma bissetriz, ângulos iguais, e agora eu vou procurar relações. Perceba que a primeira relação que eu tenho é aqui, olha, o X mais Z mais 90, a soma dos ângulos internos desse triângulo menor, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então eu tenho aqui X mais Z mais 90 é igual a 180. Soma dos ângulos internos do triângulo a 180. Passo 90 para lá, 180 menos 90. Eu sei que o X mais Z é igual a 90 graus. Então essa é a nossa primeira relaçãozinha, a primeira relação que nós temos, né? Vou chamar aqui essa relação de relação número 1. Primeira coisinha que eu sei. No outro triângulo, por sua vez, Y mais Z mais 40 também dá 180. Então o Y mais Z mais 40 é igual a 180 também. Lembra, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, Y mais Z mais 40 é igual a 180. Então, o Y mais Z é igual a 140 menos 40, né? Passo 40 para lá, 180 menos 40, 140 graus. Né? Então, essa é a segunda relaçãozinha que eu tenho. Relação número 2. Nós temos mais alguma relação? Temos. Perceba que o X mais Y, eles formam aqui um ângulo raso aqui, né? X mais Y fecham aqui meia volta. X mais Y é igual a 180 graus, certo? O que nós podemos tirar dessas três relações que nós temos? E nós temos ainda uma quarta relação. Perceba que nós temos aqui, ó, um ângulo externo, né? Se eu pegar aqui esse lado aqui desse triângulo, você prolongar esse lado aqui, você vai formar um ângulo aqui, ó, externo. Perceba que nesse triângulo aqui, esse é um ângulo externo, que é a soma de dois ângulos internos que não lhe são adjacentes. Então nós temos também uma quarta relação. O ângulo X, ele é igual a esse ângulo, é igual a esse, mas esse é igual a Z mais 40 graus. Então é a relação número 4. Perceba que são várias relações que podem ser extraídas aí dessa figura, né? Uma primeira relação sai da soma dos ângulos internos desse triângulo. Segunda relação sai da soma dos ângulos internos desse triângulo. Uma terceira relação sai da soma desses dois ângulos que formam um ângulo raso. Uma quarta relação sai desse ângulo externo aqui, olha, certo? Nós temos um ângulo externo aqui. Esse ângulo externo é a soma dos dois internos que não lhe são adjacentes. Bem, com isso tudo já dá para achar, né, os valores de x e y. E o valor de z também. Lembra que se o x é z mais 40,
e o x mais z é 90, então nós podemos substituir o x aqui. Ó, lembra que o x é z mais 40, então vamos substituir aqui. Vamos lá. Se o x é z mais 40, então z mais 40, z mais 40, né? Lembra, x é z mais 40, então z mais 40 mais z é igual a 90. Estou substituindo o x da relação número 4 aqui. Z mais 40 mais z igual a 90. Z mais z, 2z. 90 menos 40, né? Passo 40 para lá. 90 menos 40, 50. Daqui eu tiro aqui o meu z. É 50 dividido por 2, que é igual a 25 graus. Tendo o valor de z, a gente já pode achar o x, né? Lembra que o x é o z mais 40. Então, se o z é 25, 25 mais 40, x igual a 65 graus. Achamos o valor de x. E o y? Lembra que o y mais z é 140. Então nós temos aqui, ó, se o y mais z é 140, isso quer dizer que o y é 140 graus menos z. Certo? Passa o z para lá. Se o z é 25, o y é 140 graus menos 25 graus. Então o nosso y é 140 menos 25, 115 graus. Então nós achamos aí o valor de y também. Nós achamos o valor de x e y e uma série de relações que existem nesse triângulo. Certo?